Sétimo ano, bom dia. Hoje, dia 11 de agosto, nós vamos dar continuidade ao nosso assunto falando do grupo dos vertebrados. Veja bem, que iniciamos esse módulo falando sobre os peixes. Verificamos assim as características gerais dos peixes, a forma como eles se reproduzem e vimos também algumas curiosidades sobre os mesmos. Hoje vamos abordar os anfíbios. Então, nós vamos verificar, quando nós falamos em anfíbios, nós vamos falar de animais que apresentam o corpo sem proteção. Alguns com uma pele mais grossa e outros com a pele mais fina, tá bom? Então, a partir da página 209 do livro de vocês, podem estar nos acompanhando para fixar melhor o conteúdo, ok? Então, vamos começar falando sobre algumas características dos mesmos, tá? Então, vamos falar das rãs, pererecas e sapos. E também, não esquecendo que as salamandras e cecílias também fazem parte desse grupo. Então, todos eles são classificados como anfíbios. Ou seja, ao falar de anfíbio, nós vamos dizer que esse grupo ele tem origem grega, tá? Tem origem grega e se refere ao fato de a maioria dos anfíbios apresentarem uma fase larval, ou seja, uma fase da sua vida eles apresentam, ou seja, tem vida aquática e quando eles estão na fase adulta, eles passam a viver na terra, ou seja, a fase do desenvolvimento, no caso da larva, eles ficam na água e após amadurecerem, eles vivem na terra. Mas levando em consideração que os anfíbios, eles não possuem pelos, não possuem escamas, nem penas, tá? Sua pele é fina e úmida. Através dessas características que auxiliam as trocas gasosas no meio ambiente. E ressaltando também que a maioria dos anfíbios possui uma glândula ou possui glândulas produtoras de veneno. Só que esse veneno, ele não é dizer assim que ele vai matar uma pessoa, não é. O que a gente pode perceber assim, se esse líquido entrar em contato com a pele de uma pessoa, ela pode provocar algumas reações, porque esse líquido, os anfíbios, exclusivamente os sapos, né, eles utilizam para, no caso deles serem capturados por um predador, no caso, então eles vão liberar esse líquido que se torna, digamos assim, um gosto estranho para os outros animais. Então, é uma forma de defesa desses animais, tá? Então, continuando o nosso assunto, a gente vai estar abordando a classificação desses animais, só lembrando que, quando nós falamos de anfíbios, esses seres, eles já, ou seja, vivem há 300 milhões de anos. A maioria dos seres vivos vivem na Terra, ou seja, que eles já viviam na Terra, isso no grupo dos vertebrados. Então, foi nessa época que se desenvolveram os primeiros vertebrados com a capacidade de se locomover no solo. Veja bem que em outras aulas a gente falava do grupo dos mamíferos ou dos invertebrados, e a gente falava assim exclusivamente dos invertebrados aquáticos, tá? E hoje a gente está voltando falando dos vertebrados aquáticos. Então, para que um animal vertebrado viva sobre o solo, a locomoção e a sustentação do seu corpo, ela precisa ser adaptada à vida terrestre, quer dizer que é uma forma de sobrevivência, tá? Além disso, a presença
presença do ar são necessárias algumas adaptações a alguns órgãos, como pulmão e rins, tá? Quer dizer, para que eles possam sobreviver na Terra, então é preciso que haja algumas alterações, ou seja, algumas adaptações para que esses animais eles possam sobreviver, ok? Então, os anfíbios, as aves, os peixes, eles são tetrápodes, ou seja, quero dizer que vem do grego tetra, que é igual a 4, e podos, que significa pés. Logo, eles apresentam 4 pés, ok? Esses animais, eles evoluíram e são descendentes vivos de um grupo de ancestral de peixe, isto há cerca de 360 milhões de anos. Aí na página do seu livro, você vê na página 210, vê uma evolução desses seres, tá? Como eles foram evoluindo até chegar na forma atual. Classificação. Podemos classificar os anfíbios em anuros. Vamos ver aqui. Os anuros. Os urodelos e os ápodes. Vamos ver algumas características sobre eles mesmos. O grupo dos anuros. Os anuros, eles possuem locomoção bastante modificada dentro de sua classe, podendo locomover-se por saltos, no caso, saltar, nadar, conforme a estrutura do corpo, tá? Então, nesse grupo, nós temos como representante, nós temos sapo, rãs e pererecas. Quanto à alimentação, a maioria dos anuros não possuem dente. Os girinos alimentam-se principalmente de algas e micro-organismos suspensos na água. Os adultos alimentam-se de animais vivos, como insetos, vermes e pequenos moluscos. Algumas espécies grandes, ou seja, essas espécies de grande porte, eles podem alimentar-se de pequenos vertebrados, como peixe, aves, mamíferos e até outros anfíbios. Quer dizer, para se alimentar, os anuros utilizam a língua. Então, a gente vai verificar assim que aí no grupo dos anuros, eles apresentam uma língua bastante longa, que quando eles observam algum inseto, eles lançam essa língua para fora, fazendo com que eles capturem os animais. Você vê bem a imagem aí na página 212 do seu livro. Você pode estar vendo o formato da língua desse animal, tá? Então, ele lança a língua para fora, isso do grupo dos anuros, né? E, quer dizer, ele lança para capturar a sua presa. Ao se alimentar, esse anfíbio, eles projetam para fora da boca em direção à presa com grande velocidade. Quer dizer, assim como eles lançam a língua, rapidamente eles capturam essa presa, onde é levado à boca. O trato digestório dos anuros é formado por boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e cloaca. Os anfíbios, assim como os peixes, eles apresentam órgãos que auxiliam na digestão, como fígado e pâncreas. Quer dizer que aí você vai observar a presença dessas estruturas que vai ajudar na digestão dos alimentos. Os anuros apresentam sexos separados e a fecundação é externa. Então, como é que isso vai acontecer? Então, você pode estar observando aqui nessa imagem, começando aqui a partir do número 1, o acasalamento dos mesmos. Você pode observar o macho e a fêmea, né? O macho, o que está acontecendo aí? Primeiramente, acontece somente, eu diria assim, que não é a troca de gametas, porque quando eles vão
digamos assim, encostar seus poros genitais, o macho vai liberar o espermatozoide e a fêmea libera o óvulo. Essas células, elas ficam ali na água onde eles estão e lá elas vão ser fecundadas. Então, como você vai observar aqui nesse quadro de desenvolvimento, os ovos colocados aí, tá? Depois, esses ovos vão amadurecer, vão transformar-se em larvas e depois vão transformar-se essas larvas que são chamadas de girina, né? Então, depois começa a aparecer as suas patinhas e com o passar do tempo eles tornam-se o formato de como eles serão na sua ou seja, na forma já amadurecida, tá? Então, só descrevendo um pouco aí, vocês podem estar observando que esses gametas, eles são liberados no meio ambiente, ou seja, lá onde eles estão fazendo troca desse material genético, tá? Vamos ver agora um pouquinho sobre os urodelos. Os urodelos, no caso, essa ordem de anfíbio é representada por animais como as salamandras. Então, no caso, eles apresentam o corpo alongado e os 4 membros são funcionais, auxiliando em sua locomoção. Então, você vai perceber que no caso dos urodelos, eles já vão se diferenciar um pouquinho do grupo dos anuros, que eles já apresentam cauda, né? Enquanto que o grupo dos anuros, eles apresentam, ou seja, os 4 membros, e vale ressaltar também que nos pés desses animais alguns apresentam uma membrana. Essa membrana serve, no caso, para a natação, ajudar na natação. Se ele não apresenta essa membrana, ou seja, o movimento dele mais desenvolvido é o salto, tá bom? Já no caso dos urodelos, eles já apresentam a cauda, apresenta também os 4 membros, mas, no caso, 2 dianteiros e 2 traseiros, tá? E apresentam a cauda também, que ajuda na locomoção. Aí nós estamos falando do grupo dos urodelos. Nas salamandras, a fecundação normalmente é interna. Os ovos desenvolvem-se dentro do aparelho reprodutor da fêmea e são depositados na água. Veja bem aí como é que nós estamos vendo, tá? Lá no grupo dos anuros, essas células eram colocadas na água, enquanto no grupo dos urodelos já é dentro da fêmea. E quando está no período da desova, ela desova na própria água, tá? Então, os ovos desenvolvem dentro do aparelho reprodutor feminino e depois eles são colocados na água. E a partir daí, eles vão eclodir as larvas, no caso dos ovos, vão sair as larvas que apresentam brânquias, tá? As larvas alimentam-se de algas e o animal adulto é carnívoro, tá? Na fase adulta, os urodelos habitam o ambiente terrestre e por isso podem, ou no caso eles perdem as brânquias. Durante o período da vida, eles vivem na água e na fase adulta eles passam a viver em terra. Com isso, eles perdem as brânquias. Os ápodes. Os ápodes também são do grupo dos anfíbios, porém, veja bem o que vai acontecer. Esses ápodes, eles já são desprovidos de membros, como nós vamos observar aí, tá? Então, nessa ordem, é representada por animais conhecidos como as cecílias, como você observa aí na página 213 do seu livro, tá? E não possui membros e se locomove por movimentos laterais do corpo, como se fosse esse impulso que eles descem,
tá? Então, as cobras cegas são exemplos de cecílias. Elas são assim conhecidas porque seus olhos podem ser recobertos por um tegumento ou por osso e não há pálpebras. As cecílias possuem dentes e alimentam-se de cupins. E também alimentam de minhocas e larvas de insetos. Então, elas são utilizadas, ou no caso, elas não utilizam a língua para capturar, diferente lá do grupo dos anuros. Os anuros, eles vão utilizar a língua para capturar o seu alimento. A fecundação das cecílias, ela é interna e pode ser ovípara ou vivípara. A espécie ovípara deposita os ovos no solo úmido e a fêmea se enrola neles até a eclosão. Veja bem que interessante, né? Então, a fêmea, quando ela desova, ela fica ali guardando os ovos até eles amadurecerem e eclodirem para poder gerar os novos indivíduos. Em algumas espécies, as larvas, elas se desenvolvem dentro dos ovos. Em outras, elas são aquáticas, ok? Então, aí você pode estar acompanhando detalhadamente cada imagem do livro de vocês, do grupo dos anfíbios, tá? Só ressaltando que a maioria dos anfíbios respira principalmente por meio da pele. Então, como eu já falei antes, alguns apresentam a pele muito fina e outros apresentam a pele meio rugosa, como no caso do sapo cururu, tá? O sapo pedra, então esse daí a pele deles é mais grossa. E algumas salamandras, elas não possuem brânquias nem pulmões, elas respiram, ou no caso a respiração dela é exclusivamente por meio da pele. A respiração pulmonar dos anfíbios ocorre por meio de duas estruturas em forma de sacos que se ligam à faringe, tá? Então, o sistema circulatório dos anfíbios, no caso do adulto, é formado por vasos sanguíneos e um coração dividido em 3 câmaras, 2 átrios e 2 ventrículos, como você observa aqui no seu livro. Só adiantando um pouquinho aqui, tá? Observa aí no seu livro, na página 216, é o sistema circulatório desses anfíbios, tá? Então, ele é, como eu já falei, formado por vasos sanguíneos e um coração dividido em 3 câmaras. Aí, o que nós vamos observar, de acordo com a estrutura aí que você está observando, tá? Olha só, o sangue pobre em oxigênio proveniente do corpo, ele entra no átrio direito. Então, observa aí na sua estrutura. O sangue rico em gás oxigênio, ele segue dos pulmões para o átrio esquerdo. Os átrios direito e esquerdo se encontram ao mesmo tempo empurrando o sangue para o ventrículo. O ventrículo se contrai e o sangue rico em gás oxigênio, ele segue para o corpo. Veja bem a troca que está acontecendo aí. O sangue pobre em gás carbônico, que estava no ventrículo, segue para os pulmões. Então, é dessa forma que funciona o sistema circulatório dos anfíbios. O sistema nervoso dos anfíbios, ele é composto por um cérebro, de onde se estendem os nervos para o resto do corpo. O sistema excretor é formado de 2 rins que filtram os fluidos do corpo do animal, formando a urina. Essa urina, ela pode ser eliminada para um ambiente diretamente pela cloaca ou vai ficar armazenada em uma bexiga urinária. Então, para compensar a falta de umidade do ambiente em determinadas situações ou época do ano, a água contida na urina, ela pode ser reabsorvida pelo sistema excretor dos anfíbios.
Ressaltando que alguns anfíbios, eles apresentam a respiração, como a gente já falou, completamente através da pele. Quer dizer, através da pele vai acontecer essa troca gasosa ou a troca da respiração com outros, ou no caso com o meio ambiente, tá? Então, espero que vocês possam ter entendido o conteúdo e segue a nossa atividade da página 217 e 218 sobre o grupo dos anfíbios, para vocês fixarem melhor o conteúdo, ok?